Olá, gente, tudo bom? Eu sou a professora Juliane Terra, do canal Estude Passe, e hoje vamos estudar um pouquinho mais sobre a morfossintaxe do adjetivo. Fique até o final e saiba um pouquinho mais da nossa gramática da língua portuguesa. A morfossintaxe, nós já sabemos que é a relação que há entre a morfologia e a sintaxe. Quando nós temos uma classe de palavras, no caso aí o que vamos estudar é o adjetivo, ela estará funcionando de alguma maneira na oração. Isso nós falamos que é a sintaxe, é a relação que as palavras têm uma com a outra. E assim ela recebe um nome. No caso do adjetivo, que é a classe de palavras, né, adjetivo, morfologicamente falando, adjetivo, ele terá três funções possíveis na oração. São elas adjunta de nominal, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Porém, quando ela é adjunta de nominal ou predicativo do objeto, pode causar um pouco de dificuldade na hora da distinção. E isso nós vamos abordar um pouquinho nesse vídeo e você entenderá como identificar se estamos diante de um predicativo do objeto ou diante de um adjunta de nominal. E isso nós vamos entender por meio dos exemplos, ok? Vamos então aos nossos exemplos. Adjetivo como adjunta de nominal. O cão feroz mordeu a garotinha indefesa. Veja que nós temos dois adjetivos, feroz e indefesa. Todos os dois são termos acessórios da oração. Por quê? Porque eles não são tão relevantes para o entendimento da oração. Se eu retirasse esses termos, né, no caso feroz e indefesa, que são termos acessórios, como ficaria minha oração? O cão mordeu a garotinha. Uma oração que satisfaz o entendimento, eu consigo compreender, eu não preciso de mais nada. Coloco ali os termos acessórios para entender, para fazer um pouquinho mais, né, aprofundar um pouquinho mais o significado da minha oração. Mas nesse caso são termos acessórios. Veja então, adjetivo como predicativo do objeto. Considero aquele cão feroz. Vamos primeiro ver aí a sintaxe, né, dessa oração. Eu considero, seria aí o eu, um sujeito oculto. Considero é o verbo da oração, já seria parte do predicado. Considero o quê? Seria a pergunta que nós faríamos para este verbo. Ficou faltando alguma coisa, não ficou? Então, considero aquele cão feroz. Aquele cão feroz é o objeto direto dessa oração. Porém, dentro desse objeto direto, nós temos aí também outras classificações aí que nós podemos, né, compreender. Aquele é um pronome, né, funcionando também como adjunta de nominal. E feroz, professor, o que que é? Feroz também é adjunta de nominal? Não, né? Nós estamos falando do predicativo do objeto. Então, a qualidade que se atribui ao objeto. Peraí, professor, então como que eu vou saber aí identificar isso, diferenciar isso na oração? É simplesmente pelo fato de o predicativo do objeto ser um termo integrante. Veja só, eu não poderia falar assim, considero aquele cão. Ficaria faltando, né? Considero, como assim? Aquele cão o quê? Então, a palavra feroz seria termo integrante, termo necessário. Tanto que se eu substituir, seria um macete, tá, gente? São a forma de você identificar se é predicativo do objeto. Se eu substituir por um pronome, né, como que ficaria? Ó? Considero o feroz, né? Substituiria, olha só, olha como que é interessante, ó. Aquele cão seria suprimido, encapsulado aí dentro desse pronome oblíquo, né? Considero-o, e é meio cacofônico isso, né? Mas considero-o feroz. Então, permaneceria somente o feroz.
olha como que nós conseguimos observar que é um termo importante, porque feroz não pode ser suprimido no pronome. Então quer dizer que nós estamos diante de um predicativo do objeto, que é diferente do adjunto adnominal. Adjunto adnominal é termo acessório. Predicativo do objeto é um termo integrante, ou seja, não pode, faz parte da oração e não pode ser suprimido, ok? Agora vamos ver o último caso da função do adjetivo. Adjetivo como predicativo do sujeito. O cão é feroz. Vamos continuar com o cão, né, gente? Com o mesmo adjetivo. Olha nesse caso, olha, gente, o mesmo adjetivo, feroz. Só que aqui ele está como predicativo do sujeito. Por quê? Porque feroz é uma atribuição que eu estou dando ao sujeito da oração, né? O cão é o sujeito e feroz é o predicativo, é o verbo de ligação. Simples, né? Então esse é o adjetivo funcionando como predicativo do sujeito. Muito obrigada por você ter assistido a gente até agora. Continue aí compartilhando os nossos conteúdos, assistindo as nossas aulas. Sempre que você tiver uma dúvida, posta nos comentários da aula que a gente tenta esclarecer e até mesmo fazer uma videoaula para sanar as dúvidas que poderão vir decorrentes às nossas aulas. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos das notificações, dar aquela curtidinha básica aí na nossa aula para que o nosso canal esteja aí em evidência, ok? Então, até a próxima!